Será que eu amo mesmo? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, assim como eu já fiz várias vezes. Será que eu amo essa pessoa, esse amigo, esse familiar? Será que é amor de verdade? E aí a gente precisa refletir muito sobre o que é amor, né? E tem uma frase que resume muito, que ela diz assim: amor, amar um ser, né? É você amar os seus atributos, todos eles, sem exceção. Não adianta você dizer que ama alguém, mas olha, eu não amo o jeito que você se veste, a forma como você fala, aquilo que você faz, tudo isso eu não amo, mas eu te amo. É meio incoerente, né? Se nós trouxéssemos esse mesmo quesito para Deus, por exemplo, será que Deus nos ama, né? Mesmo sabendo tudo aquilo de errado que a gente faz? Provavelmente sim, né? Mas será que nós amamos Deus? E aí nós vamos dizer, claro, nós amamos Deus. Mas será que a gente ama os seus atributos também? Né? Todas as suas obras, os homens, as leis, tudo isso que a gente passa, as dificuldades, os problemas, isso a gente não ama. Então será que a gente está amando Deus se a gente não ama seus atributos? É bem profundo e eu quero entrar nessa conversa aqui hoje com você. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Belo, sou fundador da rede de escolas de inglês Old Castle. Eu adoro trazer essas reflexões aqui porque me faz pensar muito também e eu gosto de compartilhar. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você ainda não fez, dá um like e comenta aqui comigo o que você está achando dos vídeos, o que achou desse vídeo em particular, que é um termômetro para eu saber como que eu posso ir ajustando e melhorando e talvez até os assuntos que vocês mais queiram ouvir. E no papo de hoje vamos falar de amor, né? O amor verdadeiro. Será que nós sabemos o que é o amor verdadeiro? E eu por muito tempo me questionei, né? Eu sempre tive um calcanhar de Aquiles no quesito relacionamento. Então eu tinha um molde do que eu acreditava ser o amor, de acordo com aquilo que eu cresci vendo e ouvindo, e às vezes eu olhava para certas coisas e falava, isso não é amor. E aí eu interpretava o amor, eu trazia uma interpretação errônea, de uma forma que era muito fantasiosa, não existia, talvez mais ligado à paixão do que amor de verdade, né? Porque ter paixão, desenvolver essa paixão é muito mais fácil, né? Você olha todos aqueles pontos de luz, todos aqueles atributos na pessoa que você gosta e aí você fala, eu amo. E muitas vezes quando a paixão ela é muito alta, aquela luz, né, que a gente enxerga naqueles atributos ofusca toda a sombra. E aí a gente não consegue enxergar. Só que conforme a paixão vai passando, e ela passa, dizem que leva uma média de 6 meses até 2 anos no máximo a paixão, né? Ela sobra o quê? Ela resta, né? O amor de verdade da forma mais pura. Então, o que é o amor, né? O amor é você ter amizade, gostar do papo, admirar a parceria, o companheirismo, tudo isso num relacionamento ele caracteriza como amor, né? Não só isso, mas talvez ele seja mais racional do que emocional, porque você olha tudo isso e escolhe ficar. Você não está sendo movido pela emoção. Eu estou aqui, está sendo o máximo, eu estou olhando só a tua luz e não estou enxergando a tua sombra, né? Então aquilo é maravilhoso, mas quando vem a sombra, aí eu vou olhar os atributos e eu falo, olha, esses atributos aqui eu não gosto, eu não concordo, então fica meio difícil, né? A gente seleciona o que gostar, o que não gostar, isso não é amor, né? Será que Deus faria isso com a gente? Né? Olha, você está pecando agora, você está indo por um caminho que não é legal, que não é o meu caminho, então por isso eu vou deixar de te amar nesse momento. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de amar, né, é amar os atributos, não significa que você concorde com todos eles. Muitas vezes a gente não concorda com os pontos, mas não são pontos que vão fazer com que a gente pare de amar essas pessoas, mesmo que a gente não goste. Por exemplo, o amor de um pai com um filho, né? De uma mãe com um filho, uma filha. Ele, mesmo que o filho faça algumas coisas de errado, que ele tenta sempre orientar, mas aquilo não é suficiente para ele, né? O pai ou a mãe deixar de amar. Aquilo não é motivo suficiente para isso. Da mesma forma que a gente não faz isso com os nossos pais. Independente do que aconteça, independente de como eles falam, pensam ou agem, a gente não deixa de amar, porque eles são os nossos pais. Então o amor verdadeiro, ele vai por cima, você concorda com todos os atributos, ele está acima de tudo isso. E aí quando a gente para refletir sobre aquela frase que diz assim, amar o próximo como a ti mesmo, né? Como que você vai amar o próximo
não amando os seus atributos. E aí eu gosto de entrar num ponto mais específico. Eu acho que conforme a gente a gente desenvolve uma sensibilidade, né, com o outro, com o próximo. Quando alguém às vezes chega com um problema, às vezes não está tão bem, talvez tenha chorado, você consegue perceber, você tem uma sensibilidade a tal ponto que você entende o que aquela pessoa está passando sem nem mesmo ela te dizer. Muitas vezes a gente consegue isso com as pessoas mais próximas, mas quem tem essa sensibilidade mais aguçada, às vezes ele consegue perceber em pessoas que ele nem mesmo conhece. Ele cria uma sintonia, não sei te explicar, e ele se conecta com aquela pessoa, e ele, não só a empatia, mas ele compadece, tem uma ação em relação àquilo. E talvez quando você vai falar com uma pessoa dessa, né, tendo essa sensibilidade, às vezes a pessoa não te trata muito bem, talvez por ela não estar num momento muito bom. Mas mesmo assim, você releva, você não traz para o pessoal, porque você entendeu na raiz aquilo que ela está passando. Talvez você tente orientar, ou às vezes você se afasta, mas não quer dizer que você vai deixar de amar, de ter esse sentimento. Só que a gente só vai conseguir isso quando nós aprendermos a fazer a mesma coisa com nós mesmos. Né? O externo, ele é um reflexo do interno. Então, se eu estou reagindo de uma forma negativa e explosiva do lado de fora, significa que o meu interno não está bem. Então, se eu aprendo a não me julgar, né? Eu me cobro muito, mas eu não me julgo, porque eu entendo que eu estou numa fase de crescimento, de aprendizado, e todas as vezes que eu erro porque eu estou me movimentando, eu estou passando por algo novo, muitas vezes. E quando você entende esse processo e não se julga, né? Porque isso é um processo e leva tempo para a gente aprender a nos perdoar, a não julgar, né? Então, quando você entende esse processo com você consegue fazer com o outro. E aí você, quando chega no ponto de desenvolver essa sensibilidade para enxergar a essência do outro e relevar porque você entende o que ela está passando, é porque você já conseguiu fazer isso com você. É o que os estoicos diziam, né? Você tem que ser duro consigo mesmo, mas gentil com os outros, porque cada um tem um processo, né? de aprendizagem, de maturidade de forma geral. Só que quando você enxerga no outro é porque muitas vezes você já passou por aquilo. Quando você dá um conselho para alguém é porque você já passou por aquilo, já viu aquilo talvez passando do teu lado, você tem uma certa experiência. Então, para chegar nesse ponto de amar o próximo, de compreender o próximo, é porque você já conseguiu fazer esse papel com você. E talvez esse seja a grande sacada, o grande desafio que a gente tem na vida, convivendo com pessoas, né? Que é o maior desafio do ser humano, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm momentos e ciclos de amadurecimento que são diferentes de um para o outro, mas só que se nós pegarmos a média de toda a população no mundo, a gente vai chegar num número, numa média, num comportamento, e a gente vai ver que todos nós estamos bem próximos uns dos outros no grau de evolução. E quando a gente consegue evoluir, pega aquelas pessoas que estão à nossa volta e traz elas para cima também, é como se a gente estivesse fazendo isso com o todo. Talvez essa seja a grande evolução. Então, quando a gente comenta, por exemplo, eu amo Deus, mas eu não gosto dos seus atributos, porque eu não gosto, não acho justo que o homem mate o homem, que a gente tenha problemas e passe por dificuldades. Se Deus é onipotente, né? Por que ele não faz algo? Mas será que a gente não tem que confiar mais? E confiar também tem a ver com, muitas vezes, amar, né? A gente ama e acaba confiando, ou nem sempre, mas uma coisa às vezes está ligada à outra. Então, se a gente entender que tudo faz parte de um plano, talvez a nossa evolução seja compreender isso, talvez a gente caminhe um pouco mais próximo do que é o amor na sua forma mais pura, né? Porque amar um filho é muito mais fácil do que amar um amigo, um parente ou às vezes alguém que a gente não conhece. Vai ficando cada vez mais difícil. Só que se você entender que o amor ele é mais racional e ele está acima de tudo, talvez você esteja já conseguindo dar um passinho além. Eu digo que o amor em si é aquela coisa mais pura que a gente ainda não conhece. Talvez a forma mais pura seja de uma mãe com um filho, né? Dentro desse mundo que a gente vive, e aquilo vai acima de tudo, porque por mais que o filho esteja fazendo algo errado,
né? A mãe não vai pender muito para um lado nem para o outro, ela continua amando de forma incondicional. Só que muitas vezes, mesmo a gente tendo esse amor, na forma de aprendizado, a gente vai pegar o filho e vai falar, não, você tem que passar por isso, é como se fosse uma punição, você se entrega pelo que você está fazendo, porque é a forma de você se redimir e aprender com isso, mas eu tô do seu lado. E muitas vezes amar é tomar decisões difíceis, é ter estômago para tomar essas decisões, coragem, né? E a coragem, ela tá ligado a você estar do lado da razão. Quando você está do lado da razão, você toma um partido, você tem mais coragem. Agora, quando você fica com medo das consequências, talvez pendendo mais para um extremo ou para o outro, você não tem coragem. E o que a gente fala do amor, né, da forma mais pura, talvez seja o caminho do meio. O caminho do meio não é os extremos, mas é algo que está acima de tudo. Quando a gente fala da espiritualidade, ela vai além do que é dual, que nem a gente tem aqui nesse mundo, do bem e do mal, do material. O espiritual, ele está acima de tudo. E o amor talvez esteja acima de tudo também. Quando a gente ama de verdade, a gente passa por tudo e a gente compreende todos os atributos que vem nesse pacote. Eu tive muita dificuldade nessa parte de relacionamento. Hoje eu tô com a moça que eu vou casar com ela, mas a gente teve algumas dificuldades nesse caminho. Na verdade, eu tive, né, algumas incertezas de amar ou não amar. E aí no final, quando a gente faz essa reflexão, você fala, putz, eu amo. Por que eu amo? Porque eu amo todos os seus atributos. Eu não mudaria absolutamente nada nela. Apesar de ter certos pontos que a gente vai sempre alinhando, nenhum deles é motivo suficiente para fazer com que eu não fique mais com ela, para fazer com que eu não ame mais. Então, quando eu entendi esse conceito, eu abri os braços e segui o caminho que eu já devia ter seguido há muito tempo, mas tudo é parte de um processo. E aí eu aprendo também que eu não posso me cobrar, eu preciso me perdoar se eu erro, porque eu erro tentando me melhorar, tentando crescer, ou seja, eu estou em movimento. Então, quando eu entendo isso, eu consigo também olhar mais para o outro. Primeiro, eu preciso estar bem resolvido para me resolver, me relacionar com outras pessoas. Porque se você não está bem com você mesmo, nem adianta procurar outra coisa, porque é o que eu falei, é do interno para o externo, sempre assim. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Talvez se conhecer alguém que está passando pela mesma coisa, manda esse vídeo para essa pessoa. Vamos contribuir e vamos desenvolver cada vez mais esse processo de amar, para a gente chegar no modo mais puro do amor um dia, quem sabe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.